Mas baterem em bêbado também. Os caras chegam a falar, Vocês apanham de bêbado, velho. Vocês apanham de bêbado, de mendigo, de todo mundo. Vocês apanham de qualquer um dos zumbis lá do crack. Vocês apanham, velho. Agora eu sou obrigado a aplaudir o Motinha. Porra, velho. Vocês apanham de qualquer um, velho. Vem falar do São Paulo. Mas baterem em bêbado estão achando que são o Barcelona agora. Vai dar um rolê. Mas a gente vai lá e bate, né? Vocês vão lá contra o bêbado e apanha. Vocês apanham e acham que são Barcelona. Essa é a diferença. Mas pera lá, vocês o Corinthians apanham não em perdeu casa. não, viu? Mas pera aí, eu não sei se vocês viram o jogo, o Corinthians não perdeu não, viu? Só pra deixar o alerta. Mas o outro jogo perdeu. O outro jogo perdeu em casa, o primeiro jogo. Não perdeu, mas tá em que posição do Huracan, mano? Não perdeu, mas tá em que posição? O Corinthians ele perdeu, do Huracan, ele empatou com o América, ganhou do Racing e empatou de novo. E aí tá em que lugar do grupo? Tá bem, hein? Dá pra classificar ainda, filhão. Isso. Vai lá, começa a rezar. vai lá. Esse mano é uma figura. Vamos lá. E aí, Cláudio, novidades. Vamos falar uma coisa importante, né? O Lucas ontem sentiu, né? Aos 37 ali, mais ou menos, ele sentiu uma dor assim. Aí todo mundo ficou preocupado, né? Mas ele veio aqui, tranquilizou, falou que foi só ali um susto, que ele levou um choque ali na hora com outro jogador, mas que ele sentiu na hora assim, ficou todo mundo preocupado, todo mundo de olho, que tá voltando agora, né, cara? Aí já dá aquele susto, mas ele falou que tá tudo bem, só foi uma dorzinha ali na hora, mas não aconteceu mais nada, tá Inclusive, tudo certo. Motinha, o Lucas ele acabou substituindo o Matheus Alves, né, até pra jogar ali por dentro, pra não precisar fazer essa função aí sem a bola e ter que voltar, mas aí quando entra o Luciano, ele joga aberto pela esquerda no lugar do Ferreirinho, o Luciano joga mais centralizado. Aí ele teve que fazer uma participação, mas enfim, já tava no finalzinho da partida lá e com isso não teve... Também. Muito comprometimento E Rafael também, que levou uma pancada na cabeça, né? E caiu de cabeça, né? Então tá com dores ali também, mas também disse que tá tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo certo, né? Pô, mas a cena foi feia, viu, Motinha? Porque ele se desequilibra no alto e quando ele cai, ele bate a nuca no chão. E aí ele já cai meio que desacordado, aí entra o departamento médico, os próprios jogadores do São Paulo aí meio que apavorados lá, pedindo pros caras entrarem rápido. E é sempre uma cena chocante, né? O cara cai sem se mexer, é complicado, e outra, né? pescoço, né? Nuca, cabeça, de uma forma geral, é sempre preocupante. É uma cena O Zubel feia. Dia falou, né, Marcos? Falou muito aí, falou da felicidade com o time, do ponto a ponto que o São Paulo vai ganhando algumas partidas, principalmente na Libertadores, com o objetivo único que todos estão, né, alinhados. Ele fala bem isso, né? Deixa que faz questão de frisar, alinhados, todos alinhados com esse trabalho, né? Tudo que realmente, às vezes, o São Paulo tinha condições de ganhar, falou dos pontos perdidos em casa, né? No Brasileirão também, que é difícil, né? Ele fala com um elenco desse jeito e tá voltando jogadores, isso pode melhorar. E ele fez um meia-culpa, viu, o Marcão e Sombra. Ele fez um meia-culpa do outro jogo contra o Allianz, que ele errou, ele falou que foi 100% culpa minha, que eu fiz uma troca errada, né? E aquilo ali pode ter determinado aquele empate contra o Allianz. Mas aí, Motinha, eu acho que é muito uma questão de não expor o jogador, né? Naquele momento em que ele tira o Ferreirinha, que tinha marcado os 2 gols contra o Allianz Lima aqui no Morumbi, e coloca o Wendel, ali era justamente para preservar o próprio Ferreirinha, porque tinha o São Paulo e Cruzeiro no final de semana, e na minha opinião ali quem errou foi o Wendel. Ele entrou justamente para não deixar o lateral dos caras subir. Ele entrou para fazer a ponta. Ele já tinha o Enzo Dias na lateral, colocou um lateral à frente, que na teoria um lateral marca melhor do que um ponta, que é o caso do Ferreirinha, e o Wendel não teve a competência. Ele entrou pra jogar 25 minutos e entrou em campo parecendo que tinha comido uma feijoada. Então acho que o Zubeldia, na condição de treinador, ele jamais vai expor o jogador dele. Fala, ó, coloquei o cara não subiu na companhia lateral dos caras, então ele chama a responsabilidade pra ele. Eu acho que tá certo, na posição de comandante, na posição de ser um cara que lidera realmente o grupo lá, ele tem que chamar a responsabilidade, mas pra mim, a culpa daquele lance lá foi totalmente do Wendel e dos 2 zagueiros do São Paulo na oportunidade, o Juan e o Alan Franco, que deixou o cara virar também o voleio lá do jeito que quiseram. Mas enfim, águas passadas. Mas ele pediu desculpa, né? Porque ele errou, né? O mais engraçado agora eram os caras que são super defensores do Zubeldia à época, que falavam, né? Falavam assim, não, mas ele fez certo. O que ele fez foi tudo certo. E os caras justificando que fez certo. Agora vem o próprio Zubeldia falar pros defensores dele, não, eu fiz errado, vocês me defenderam à toa. Mas você não acha que é para preservar o atleta? Ou não acho. Que ele fala claramente que ele fez as trocas ruins. Não, eu acho que independente de atleta, o erro foi dele. Ele falou que as trocas foram ruins. Foram ruins. Uma troca ruim, Sombra, São Paulo e Santos. Ele tira o Matheus Alves e pôs o Bobadilha. Ele tira lá o Lucas Ferreira e põe o Cédric. Aí ele chama o Santos pra cima. Pra mim, isso é uma troca ruim. Você tinha um 2-1 no placar, não era um placar ali que você tinha uma certa folga. Contra o Allianz Lima, gente. 2-0 em casa, ele tira um ponto e põe um lateral pra fazer a ponta. Pra mim, tudo bem, mas cada um vai ter sua opinião. Ele explicou, ele não deveria ter feito esse tipo de substituição. Naquele momento de jogo,
tentar proteger o lado. Bom, enfim. Então, e é isso. E outra coisa que ele fala muito também na entrevista coletiva é sobre o que vai acontecer com o Palmeiras, né? A gente tem um clássico contra o Palmeiras. Coincidentemente, olha que loucura, Mota. No dia do clássico, vou fazer 2 meses que o São Paulo não perde. E a última derrota foi contra o Palmeiras. Aliás, vai ser na Arena Gol 100, São Paulo né, perdeu São Paulo perdeu o último jogo dia 10 de março contra o Palmeiras 1-0. Pô, isso aí dá uma zica da porra, hein? Putz, olha que... Não, eu fui olhar, o Vieira jogou uma zica agora. E o São Paulo pega cara. 11 de maio o Palmeiras na Arena Barueri. São Paulo tá invicto, agora o Vieira zicou o São Paulo, mas cara. no Não, meio... pelo contrário, pode ser um tabu que não se quebre. Mas após o jogo do Palmeiras, tem jogo da Libertadores na semana ou não? Eu acho que tem a volta contra o Náutico, se eu não me engano. Copa do Brasil. Se eu São não me engano, Paulo, a volta contra o Náutico. Copa do Não, Brasil. São Paulo pega Palmeiras e dia 14, na quarta, Libertar no Morumbi. Tá. Aí Então, depois na dia outra 20, semana, dia 20 é o... Aí depois o Grêmio, aqui, e aí depois o Náutico. Então. Esse jogo da Então, Libertadores... e o antes da Oscar, que volta. tava até o pessoal Mas não falando se que o poupa Oscar em clássico, poderia... hein? Hã? Também acho que Porque não. o RG fez uma pergunta aí, tipo, o jogo subsequente aí dessa partida. Mas o RG podia ser contra, sei lá, a Inter de Milão no Mundial. Velho, o clássico você não poupa ninguém, mano. Ainda mais mas um jogo depende da pode... circunstância. É que aí depende muito, Então, né, mano? É condição do jogador, né? eu Não, e acho. outra, Mas, depende por muito exemplo, da na Libertadores, o circunstância. São Paulo tá encaminhado. E o É isso que Palmeiras eu tô também. falando. Então, É por isso que eu tô depende. falando. No Campeonato É isso Brasileiro, o São Paulo ele tem uma série de empates. Só tem uma vitória e tem 6 empates. Tem que ir pra então, cima, o São né? Paulo tem que tentar pontuar de qualquer jeito. Porque Tem que ir assim, pra cima. na Libertadores, o São Paulo faz 2 jogos em casa agora, pega o Libertad, que na minha opinião já ganhamos Tá- lá, tem tá tudo pra ganhar. sossegado. Tem tudo pra ganhar E aí, aqui. no final das contas, vai pegar o Tadieres também, aí vai fazer saldo de gol. Então, acho que nesse momento, o São Paulo ele tem uma condição confortável, né, na Libertadores e precisa também ter essa mesma condição no Campeonato Brasileiro. Porque, assim, imaginando que o São Paulo não vai disputar o título brasileiro, mas a hora que tiver que poupar para poder disputar a Libertadores e a Copa do Brasil nas fases decisivas, Libertadores, né? você não vai poder ter nada do meio para baixo, você entendeu? Para não correr risco. Então, acho que nesse momento aí, tentar pontuar. Principalmente na Arena Gol 100, que os porcos lá não jogam bem, viu? Abaixaram até os preços lá dos ingressos. Os caras sabem que os caras não vai tentar Então. dar uma inflada lá, uma Puta, esse meter a jogo vai torcida ser lá lá. pra dar. Vai ser lá em Barueri. Ih, rapaz. É isso que dá, né, mano? Os E caras aí, não comandam o próprio estádio. possivelmente o Oscar não vai voltar contra o Palmeiras, Não. vai voltar contra o Libertad mesmo. Sim. Vão esperar mais um pouco pra ter certeza que ele tá bem, né? Sim, com certeza. Eu Quer acho falar que do jogo aí, Marco? Bora. Então, só com relação aos caras aí também, Motinho, acho que já queimaram a largada aí quando aceleraram a volta dele na estreia da Libertadores contra o Tadieres. Era pro cara ter ficado parado 2 semanas, aí forçaram, né, a estreia dele ali. O São Paulo venceu, tudo bem, mas o gol nem teve participação do Oscar. E com isso o cara ficou quase 2 meses parado. Eu espero que a fisiologia / departamento médico do São Paulo entendam que agora, quando for liberar o jogador realmente pra atuar, que ele esteja 100%. Com relação ao jogo aí, Motinha, vitória importantíssima do São Paulo. Né, se não fosse esse empate em casa contra o próprio Alianza Lima que a gente ganhou ontem, o São Paulo ia estar 100% na competição, mas mesmo com esse empate, o São Paulo ainda briga para ser uma das melhores campanhas. Tá junto lá com a Universidade do Chile, com o Bahia, o Palmeiras, não vai fugir desses 4 aí, a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Ótimo jogo do São Paulo, na minha opinião, né, o Zubeldia, para mim, ele acerta em mais uma vez começar ali com o lado direito um pouco mais preservando ali o aspecto defensivo, dobrando ali com o Ferrares de lateral direito, o Cédric Soares, para ver como é que ia se portar o Alianza Lima, mesmo porque no último jogo deles lá foi um baita jogo contra o Tadieres. O Alianza fez 2-0, tomou um empate, e aí já no finalzinho, com um jogador a menos, eles meteram o barco e conseguiram 3-2. Eu imaginei que o Alianza Lima fosse vir para cima do São Paulo. Criou alguns perigos ali, não de finalização, mas de bolas alçadas na área, onde você via lá que os atacantes, zagueiros, dos caras conseguiram levar alguma vantagem lá em bolas aéreas lá, mas nada que preocupasse demais. O São Paulo conseguiu marcar um gol com o André Silva, que tá numa fase iluminada, né? Tipo, tá marcando gol demais. Muito bom. Ainda tem torcedor aí que o cara, porque não fez gol contra o Náutico, falou, tá vendo? Cara, vou te falar, mó bagre. Mano, o cara tá jogando muito, tá marcando gol todo jogo. E mesmo quando ele não marca, ele costuma dar assistências aí, como foi, por exemplo, contra o Fortaleza, que ele deu assistência pro Ferreirinha, sofreu o pênalti, e deu aquela assistência também pro Lucas Ferreira, foi na cara do João Ricardo e perder aquele gol feito. Mas enfim, marcamos esse 1-0, teve aquela bola na trave do Alisson, que ia ser um golaço, inclusive, acho que o Matheus Alves até poderia ter tentado fazer o gol de cabeça, mas acho que ele imaginou que a bola fosse pra dentro do gol, e nessa ele não quis tirar o gol que seria do Alisson, esse seria um baita golaço. O segundo tempo, bola na trave ainda também do Alan Franco, lá numa bola parada, né, a expulsão do jogador do Alianza logo no começo do segundo tempo, facilitou demais o jogo pro São Paulo, que já tava com o placar a seu favor, né, e tecnicamente é muito melhor. Aí no final do jogo ainda, São Paulo conseguiu marcar mais um ali com o André Silva, eu vou te falar, hein, mano,
São Paulo tá embalando, hein, Motinha? A hora que voltar, Pablo Maia, Arboleda, Lucas, Oscar, já tendo essa molecada aí que foi integrada agora aí no elenco principal, e os moleques tão bem, vão ser o reserva ali que, por exemplo, o Lucas Moura vai jogar, não dá pro Lucas Moura jogar, vai entrar o Lucas Ferreira. Vai jogar o Oscar, não dá pra jogar, pode jogar o Oscar, mete o Matheus Alves. Entendeu? Acho que o São Paulo vai A males ter um que vem time- pra bem, né, Marcão? É, exato, mano. Então, por exemplo, o próprio O cara Caleri. machucou, mas apareceu a molecada aí pra O próprio suprir. Caleri. Se o Caleri tivesse à disposição ainda, eu não sei se o Zubeldia teria coragem de tirar ele pra pôr o André Silva. Machucou, aí às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. É. Com isso, o André Silva teve essa sequência, aí todo mundo tá vendo o desempenho que ele já tava mostrando desde o Campeonato Paulista. Pra mim não é novidade, aí o André Silva é um cara que tem uma versatilidade, inclusive, Motinha, quando entra o Rian Francisco, o André Silva ele é deslocado pro lado do campo. Ele consegue meter bola também, então é um cara que ele tem realmente ali, na minha opinião, Um domínio, né, na recurso frente, né? pra jogar até aberto. Não é muito a dele, mas ele consegue fazer pra ter, de repente, o Rian numa posição ali mais confortável, que ele se sente ali jogando como uma referência de ataque. Então, voltando aí a esses jogadores que, na minha opinião, vão ser titulares, né? Não no primeiro momento, por falta de ritmo de jogo, mas, sem dúvida nenhuma, durante a temporada, nós estamos falando de 4 reforços aí, Motinha. Porra, Arboleda, o Pablo Maia, Oscar e Lucas. Nossa. Você entendeu? Pô, Mas vamos ser sinceros aqui, vocês não acham que o São Paulo tá apresentando futebol ilusório na Ah, Libertadores? vai se lascar, Eu vou falar vai. o porquê. É verdade, inferno. porque se você tiver como parâmetro a Libertadores, você vai falar, o São Paulo tá voando. O grupo do São Paulo, velho, tem São Paulo, Alianza Lima, o Tajeres e o outro qual que era? Libertar. O Libertar. São 3 times fracos hoje. Ô, mano, o mas São Paulo, não, mas o São o- Paulo tá, pera, O deixa eu terminar. Libertar, mas o Libertar é líder do Campeonato Paraguai, pô. O Tajeres Ah, tá o liderando. Campeonato lá também no Paraguai, Campeonato você tá de Argentino. brincadeira. Campeonato Paraguai não significa nada. Se você o tiver como Tajeres tá parâmetro bem o na Campeonato Argentina lá Brasileiro. E porra de Argentinão, gente, Campeonato Argentino, pra você ter uma ideia, tem Boca e River. E quando Boca e River não são os líderes, prova que o Campeonato Argentino não tem nada. mano. Vocês estão de brincadeira. A Libertadores, pra mim, tudo bem, o São Paulo jogou bem ontem, ganhou, fez a obrigação dele. Mas se você tiver como parâmetro o Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem apresentado um futebol nota 5 pra baixo, porque é o time que mais empatou até agora. Mas perdeu o pênalti. Mas perdeu, irmão. Perdeu. Então, muitas vezes, quando você pega um grupo mais fraco numa Libertadores, dá uma sensação de que você tá jogando bem, mas é bom ponderar, velho. Por exemplo, o Sombra agora tá concordando comigo, ele pode não concordar no ar, mas deve estar falando. O Mano agora jantou essa besta do irmão dele. Bom, vamos lá, por Mas partes. só um parênteses, viu? O São Paulo nunca na história, cara, ganhou 3 jogos seguidos fora de casa. Na Libertadores. Mas o Mano vai falar Libertadores. Pra ver assim, como o grupo é fraco. ruim. Aí, tá É, vendo? Não, mas é ruim. mas, ô, Cara, mano, essa o bola São Paulo só já é ganha. tricampeão da Libertadores, qualidade- nunca tinha feito isso. Vamos por partes. Primeiro é o seguinte, o São Paulo está obtendo bons resultados na Libertadores. Não é nenhum futebol encantador. Na Libertadores vem obtendo futebol ok, vem vencendo, ok. Nota 10 pelos resultados. Mas ninguém aqui, eu não sei se o Marcão falou, mas eu não acho que é um futebol encantador, como quis definir o Mano ou colocar palavras na boca dos outros. Em Mas segundo- ele falou. Ele acabou de falar que você não prestou atenção, mas esse idiota acabou cara, de ele falar. falou, Mas ele ele falou. vai fazer Idiota, entrevista. Quatro jogadores Nossa. titulares. Mas ele ô faz animal. exatamente com São Paulo o que você faz com o Corinthians. Ele é- Mas eu tenho motivos pra isso, eu sou o atual campeão paulista. Em segundo lugar, em segundo lugar, é o seguinte, antes de começar a Libertadores, pelo menos na minha opinião, eu falei, não é uma chave fácil. Não é uma chave fácil. Por quê? Vamos lá. O Libertar você pode questionar o futebol paraguai, mas é o primeiro lugar do futebol paraguai. Chupa, mano. Né? É o primeiro lugar do futebol paraguai. O Alianza Lima era o segundo colocado, antes de começar era o segundo colocado lá no Campeonato Peruano. E o Tajeres, que hoje é fácil dizer, tá mal, despencando, atual vice-campeão argentino. Né? Então é o atual vice-campeão argentino. Então, eu já vi Libertar em primeira fase complicar para vários times. Para vários times, né? E o Tajeres, por exemplo, já foi um time que acabou eliminando o São Paulo em pré-Libertadores. Não é um time estreante em Libertadores. Não é um time né? estreante. Pô, Então, assim, agora o São Paulo ganhou 3 jogos fora, então também ajuda muito o torcedor dizer que ganhou de bêbado. Ajuda muito a falar, também ganhou dos bêbados, porque o São Paulo ganhou, então agora é bêbado. Também não é bem por aí. Não acho que são mega times, mas também acho... Mas você tem que ganhar dos bêbados, Mas pô. se Senão... Mas não acho que sejam bêbados. Entendeu? Acho que o Tajeres vive um momento muito ruim. Então, Isso é verdade, mas os outros dois lá,
Eles não estavam tão mal antes de começar a primeira fase da Libertadores, nos seus devidos campeonatos. Não estavam tão mal, Não não. tava, não. Não, e outra. O São Paulo ainda não está garantido em primeiro lugar na chave. O Libertad vai vir jogar aqui. E se o São Paulo não levar a sério aqui no Morumbi, Eles podem fazer 9, né? como não levou a sério contra o Alianza Lima, o tal do bêbado pode complicar a classificação do São Paulo em primeiro lugar. O São Paulo já está classificado. Tá. Mas o bêbado, aí pode complicar sim a classificação do São Paulo. É, a gente viu um exemplo na semana passada, o Flamengo perdeu pro Central Córdoba no Maracanã. É futebol, velho. Baixa a guarda, né, mano? Baixou, Tem, tomou, bicho. é. Dentro do Maracanã. Você vai imaginar que o Flamengo ia perder pra esse time? Contra o Alianza Lima, o São Paulo não baixou a guarda. Sim. Tava ganho o jogo e entregou o Tava empate. ganho o jogo. Pô, era... São as duas Não tem nada situações fácil, que o cara. futebol te proporciona. É Agora- a teoria onde você fala o que você quer e a prática onde eles... Não tem nada fácil na Libertadores, vocês são loucos. Não. Para. Bom, eu tô tentando abrir o olhinho do Trica, Ah, RG. vai Depois os te caras vão matar. quebrar a cara. Te Você abrir tinha o razão. olho Você aqui. tinha Mas daqui a razão. pouco a gente vai falar Nós muito sobre... tentamos, nós tentamos abrir não o seu sei, ontem. você não adiantou nada, é. O daqui dedo a pouco tudo o dedo sobre- do treinador, é. O torneio mais difícil Da história do... O torneio do Hemisfério Sul, a tal da Sul-Americana. A Sul-Americana esse ano tá muito mais pegada que a Libertadores, viu? Tá. Tá. Principalmente quando você tem os times ruins no grupo lá que você não consegue ganhar, trouxa. É.